fazer artesanato, eu trabalhava com vistoria automotiva. Era uma empresa que prestava serviço para o Detran e nessa empresa eu era gerente. A minha rotina era boa, ela era legal, né? Eu tinha um salário razoável, um salário que dava para eu me manter. Eu gostava de ser gerente também, do contato com o público. Eu estava bem satisfeita, tanto que para mim, quando eu fui desligada, quando eu saí da empresa, para mim foi um baque assim enorme. Eu conheci o feltro justamente quando eu saí dessa empresa. Aí um belo dia eu estava deitada assim, sem fazer nada, sem perspectiva, achando que eu não tinha como arranjar outro emprego. E aí eu decidi assistir uns vídeos no YouTube para poder decorar minha cama, fazer alguma coisa de útil naquele momento que para mim estava muita coisa perdida. E aí apareceu um vídeo de uma artesã fazendo uma almofadinha de coruja. E aí nessa almofadinha tinha uns olhos de feltro e esse foi o meu primeiro contato com o feltro. Eu já tinha feito artesanato antes. Quando eu tinha 14 anos, eu participei de um projeto social e aí esse projeto me ensinava a fazer caixas de embalagem de presente. E aí eu comecei a fazendo isso e eu também tinha uma amiga que fazia crochê e ela me ensinou a fazer crochê quando eu tinha de 14 para 15 anos. Com costura eu não tinha nenhuma experiência, eu nunca tinha realmente nem costurado a máquina e nem a mão. Somente crochê mesmo. Bom, meu primeiro interesse no feltro, ele não partiu de eu ter visto uma peça de feltro e ter me apaixonado. Até porque quando eu comecei a fazer almofadas de tecido. Por incrível que pareça, foi uma frase muito depreciativa, que me deixou muito triste. Eu estava fazendo bastante almofada já, até para vender. E aí uma pessoa disse que eu não ia conseguir me sustentar daquilo somente, que a almofada não ia me trazer muito retorno, porque a pessoa ia comprar, ia botar no sofá e não ia comprar de novo. E aí foi quando eu pensei que eu tinha que ter outras alternativas para ganhar dinheiro e comecei a buscar outras alternativas de artesanato lá no YouTube. E aí foi quando eu vi uma artesã maravilhosa, Dani Abrão, fazendo peças lindas de feltro e eu disse assim, eu vou começar a fazer isso. E aí foi que realmente eu entrei no mundo do feltro. Primeira peça que eu fiz foi uma almofada de coruja. Ficou horrível. Ficou muito mal feita, porque assim, eu não sabia costurar a máquina, eu não tinha nada. Então eu fui numa lojinha, comprei bem básico mesmo, um tecido, uma agulha e um retalho de feltro, que era o olho da coruja. E eu fiz ela toda costurada à mão, com ponto alinhável. Então essa foi a minha primeira peça e hoje eu sei que ela era horrível. Hoje eu tenho esse toque de ver que ela era muito feia. A minha maior dificuldade foi justamente encontrar, né, como fazer feltro de maneira que fosse de qualidade. E aí eu tive até uma devolução, era tão feio o meu ponto, tão horrível, meu acabamento era tão horrível, que quando eu vendi uma peça, a cliente mandou me devolver, dizendo que era muito mal feito. Então ali para mim foi um balde de água fria, mas também foi o início da minha jornada. Foi quando eu realmente vi que eu precisava melhorar e hoje tem me tornado assim uma artesã que é até referência em relação a acabamento, a esse cuidado com a peça. O que eu fiz para mudar essa história de acabamento ruim foi buscar cursos, foi me especializar, foi me inspirar em outras artesãs, foi pegar dicas. Eu fiz amizade com uma artesã chamada Andréia, fiz amizade com a Érica Sena, que é minha amiga até hoje. Fui fazendo amizade, colhendo delas melhores informações. Fui buscando curso, tanto no YouTube, quanto no Google, quanto de outras escolas que ensinavam também a fazer feltro. E aí fui aprendendo, fui aprimorando e hoje estou aqui. A primeira peça que eu consegui vender foi a coruja feia. Consegui vender ela. E foi ela que foi o meu ponto de partida para que eu fizesse outras e continuasse a minha jornada. Quando eu percebi que dava para ganhar dinheiro no feltro, foi quando eu vi que o feltro seria a minha base de sustentação. O artesanato seria o meu ponto de fuga, de rota para a situação que eu estava de desemprego, tinha que pagar aluguel, tinha que me sustentar. Então foi assim que eu consegui enxergar no feltro uma grande oportunidade. Eu nunca me senti insegura em relação ao feltro.
Desde que eu entrei, que eu bati o olho e eu me senti apaixonada pelo aquele mundo que eu estava vendo, eu sempre tive firmeza de que o feltro era aquilo que eu queria. Desde o início, desde quando eu comecei a postar, mesmo as minhas peças sendo bem feinhas, eu dizia, é isso que eu quero para a minha vida. A minha família, o que ela mais pensou a respeito de tudo isso foi que eu tinha descoberto um dom, que eu tinha me encontrado, e o meu marido, ele foi um dos meus maiores apoiadores, ele e a minha mãe. Meu marido chegou a mandar inbox para Santa Fé, enorme, dizendo que eu era uma artesã e que eu sabia trabalhar com feltro, me colocando lá em cima para Santa Fé poder me enxergar. Minha mãe me apoiou em tudo, minha primeira máquina de costura, a gente saiu para comprar juntas com o 13º dela, porque eu estava desempregada, eu não tinha dinheiro para investir em material, então assim, eu tive muito apoio da minha família até hoje, de todos. A melhor parte de trabalhar com artesanato é saber que você está fazendo o que ama, é saber que você pode controlar, né, o seu dia, o seu horário, a sua rotina, que você pode transformar sonhos em realidade, porque tem clientes que pedem uma peça sonhando com aquela peça personalizada e você consegue transformar a imagem de uma criança, um desejo de uma mamãe grávida. Então acho que sem dúvida você terminar a peça e trazer aquela realidade ali do que você conseguiu transformar com um pedaço de feltro é a melhor parte, sem dúvida, de trabalhar com artesanato. A minha rotina de trabalho ela começa às 9 da manhã. Eu acordo às 9 porque eu sou mais noturna. Então eu acordo às 9, vou fazer as minhas coisas em casa, vou cuidar um pouco dos cachorros, da casa. E aí aí vou fazer comida, e quando eu vou para o ateliê trabalhar já é lá para 1h da tarde. Aí eu pego a tarde toda e entro pela madrugada, vou até 2 horas da manhã. E aí 2 horas eu encerro mais ou menos as minhas atividades. Ali eu sou acostumada mesmo a dormir tarde e acordar tarde. A parte que eu mais gosto do trabalho, né, do artesanato, é a parte de feltrar, é a parte da costura. A parte de encher eu já acho um pouquinho chata, a parte de desvirar também eu acho chata, mas a parte do caseado, pra mim, é a que mais me encanta. Eu passo horas ali, ó, me divertindo, caseando, esqueço os problemas, esqueço tudo. Hoje eu divulgo meu trabalho de 3 meios, né? No meu Instagram, no meu Facebook e também até através do meu WhatsApp, porque eu uso muito a ferramenta para estar divulgando o meu catálogo, para estar divulgando lá os stories, e Instagram também da mesma forma e no Facebook. São essas 3 ferramentas que eu utilizo hoje para divulgar meu trabalho. Eu acho que não necessariamente você precisa ter dom, porque às vezes você tem o dom, mas você não tem a garra e a força de vontade. E às vezes, com esses 2 quesitos, garra e força de vontade, você aprende a fazer artesanato e se dedica da melhor forma. Acho que o diferencial de uma artesã de sucesso é você correr atrás do que você quer, com sabedoria, com empatia, é você buscar aprendizados, é você buscar se especializar, né, de todas as formas, trabalhar com amor, com honestidade, com dedicação naquilo que você faz. Acho que a maior diferença das minhas primeiras peças para a peça de hoje, sem dúvida, foi a minha evolução. As peças eram bem primárias, assim, com os pontinhos feinhos, eu usava linha grossa para trabalhar. Então hoje a gente vai ganhando experiência e a gente vai vendo que trabalhar com uma linha mais fina faz toda a diferença, encher uma peça melhor faz toda a diferença. Então acho que a evolução mesmo de como eu monto a peça para mim foi todo um diferencial. O feltro representa tudo, né? Eu chego até, vou me emocionar aqui, porque é dele que eu vivo, é dele que eu me sustento, é dele que eu faço o meu dia, é dele que eu vivo amor, que eu vivo dedicação, que eu transformo a minha vida, que eu conquisto as minhas coisas, que eu conquisto cada etapa, cada passo que vem para minha vida veio do feltro. Então, o feltro hoje é tudo para mim, né? Minha profissão, meu amor. Eu acho que quem está começando tem que primeiro acreditar que você quer trabalhar com feltro, que você é capaz,
que você pode e que você vai implantar amor no que você vai fazer. Se você fizer tudo isso, você implantar amor, se você correr atrás, se você se dedicar, você vai ser capaz e você vai poder fazer o melhor feltro do mundo, você vai poder fazer o melhor artesanato do mundo, você vai poder se doar e, sem dúvida, você vai ser uma grande artesã.